Gente, eu não sei o que aconteceu, acho que sextou por aí, né? Mas a caixinha está cheia de perguntas sobre sexo e falta de libido. Então eu fiz um compilado aqui, por exemplo, baixa libido do parceiro, perdi o desejo sexual pelo marido, como voltar a ter? Tenho muito desejo sexual, mas meu esposo tem pouco, tem caminho para isso? E algumas desse gênero, algumas histórias assim, né? Então, vou dar uma aula aqui no story para vocês terem assunto pro final de semana. Vocês terem assunto para pensar. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer: sexo para quê? Para que você faz sexo? E a sua resposta tem que ser uma resposta muito profunda, muito verdadeira, né? Tem que ser uma resposta que revela coisas para você, sabe? Porque se você estivesse numa roda e alguém perguntasse, pra que sexo? Eu falo, como pra que sexo? Sexo, né? E aí vem todo aquele monte de resposta pronta. Mas lá no profundo, essa era uma coisa que eu trabalhava muito com as minhas pacientes, né? Esse olhar verdadeiro. Porque às vezes uma mulher tem que chegar e confessar. Por que você faz sexo? Porque faz parte do casamento, para manter a relação. Eu faço, uma vez uma falou, Dani, eu faço sexo para ele não encher o meu saco. Entendeu? Então, por que você faz sexo? Eu faço sexo para desestressar, porque me desestressa. Eu faço sexo para não me sentir tão sozinha. Por que você faz sexo? E lembre-se que a minha ideia aqui não é tipo assim, tem resposta certa, tem resposta errada, e eu não estou avaliando junto com você a qualidade do seu casamento. Caso você fale a verdade, né? Isso não vai colocar em risco a qualidade do seu casamento, mas vai te fazer entender. Outra coisa importante, do sexo, qual é a parte que você gosta mais? Eu gosto mais do começo, eu gosto mais do meio ou eu gosto mais do fim? Qual parte você gosta? No caso do fim, o seu fim envolve um orgasmo? Se sim, sempre ou não? Né? O caminho para o orgasmo é um caminho tenso para você ou não? É tranquilo? Todas essas informações vão te ajudar a entender dentro de um contexto maior o sexo na sua relação. Então, primeiro eu tô falando do sexo para você, aí depois o sexo na sua relação. E aí vocês que estão falando, reclamando dos parceiros, tentem entender isso na cabeça deles. Eu tô falando tudo isso tentando te convidar a entender que a gente pensa teoricamente que o sexo é um assunto a dois, né? Para os tradicionais a dois. Mas para a grande maioria não é um assunto a dois, ainda é um assunto individual. Então, ou seja, a maior parte das pessoas vive a própria sexualidade sozinho, ainda que de vez em quando abra um pouco para o outro participar. Mas a proposta mesmo ideal, né, quando a gente fala sobre o sexo como uma forma de fazer amor, o sexo é uma possibilidade de encontro com o outro. Né? E desse encontro, uma experiência mútua do amor. Mas nem sempre é assim, por quê? Porque muitas pessoas ainda vivem a própria sexualidade sozinhos. Então, mesmo que estejam numa relação, cada um trancado dentro da própria mente. Então, entendendo isso pode servir para você entender suas próprias angústias, defesas e negações, né? Dani, eu não tenho vontade. Por quê? Porque muitas vezes, e às vezes, Dani, ele não tem vontade, ele não quer. Eu também recebo muito essa queixa. Veja, muitas vezes o sexo, para quê? Faço sexo para conquistar uma relação. A partir do momento que eu tenho uma relação, eu não preciso mais fazer sexo. Ou eu vou fazer sexo só quando tiver que, tanto para homens quanto para mulheres. O que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo de uma pessoa que, na verdade, está buscando segurança afetiva, está buscando uma demanda infantil. Eu quero uma mãe, eu quero um pai. E eu faço sexo para conquistar essa pessoa que vai estar comigo. Eu gosto de estar junto, eu gosto do carinho, mas eu não gosto do sexo. Por quê? Porque eu ainda sou uma criança emocionalmente e o sexo não me atrai. Então isso se encaixa na pessoa que, na verdade, não quer a troca de uma relação adulta. Ela quer o receber incondicional de uma posição infantil. E isso, às vezes, é
levado para a vida sexual. Já ouvi muitas queixas em consultório de falar, Dani, posso falar? Ele dá a entender, tipo assim, de uma paciente, ela falava assim, Dani, posso falar a verdade pra você? Ele faz assim pra mim, ó. Querendo dizer o quê? Querendo que ela bolinasse ele, que ela fizesse sexo oral nele. E ela falou, e eu morro de ódio, porque ele olha pra mim, faz uma cara assim, tipo de criança e faz... Entendeu? Ou seja, o sexo, na verdade, é para o próprio prazer, não é para a troca. Por isso aí também entra a masturbação, né? O sexo oral e toda essa busca. Então, concluindo a primeira parte do webinário que eu resolvi dar no Story, muitas relações, o sexo termina nesse processo. Ele existe no início como uma forma de sedução para atrair alguém, para dar ou o afeto ou a condição emocional sem sexo, ou prazer individual sem afeto. É uma dessas duas coisas. Por quê? Porque é uma condição infantil, tá? Dentro desse caso também entra aquele, Dani, ele fica assistindo pornografia, ele prefere 1000 vezes se masturbar do que se relacionar comigo, ele é viciado em pornografia. Tem vários elementos aqui também que complicam a história, tá? Que eu não vou entrar no mérito. Tô falando só do aspecto emocional. É uma condição infantil onde a pessoa prefere pelo prazer sozinho, que é uma condição infantil de masturbação. Eu só conheço aquele caminho, ou da fantasia, né? Eu me refugio na fantasia para ter prazer. A pessoa não consegue permanecer com o outro na sexualidade. Agora, começando a segunda parte, vamos falar da relação adulta. Vocês estão ouvindo o galo? Muito bem. Vamos supor que a gente conseguiu passar dessa fase, né? E aí o casal permanece junto. Qual a coisa mais importante que a gente precisa compreender? O sexo que começa não é o sexo que fica. Por quê? Porque o sexo do início é um sexo de conquista, é um sexo de acasalamento, é um sexo de medir força, é um sexo de sedução. Esse sexo não sustenta uma relação de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esse sexo não pode permanecer assim. Então, esse modelo da dança do acasalamento, esse modelo do início da relação, esse modelo da competição, esse modelo da sedução, né? Do medir forças, ele tem que se encaminhar para um outro tipo de sexo. Então, esse sexo, ele tem que evoluir, tá? E ele tem que evoluir para quê? Para um nível maior de verdade. Então, veja, o sexo começa num determinado modelo para todo mundo, tá? Aí depois, esse casal vai ou tomar o caminho da intimidade mais profunda, de mais verdade ou de mais mentira, tá? O mais mentira isso aqui não tá suficiente pra gente. Vamos acrescentar mais fantasias, mais brinquedos eróticos. Vamos experimentar isso, vamos experimentar aquilo. A Netflix é professora nesse modelo, sempre oferecendo esse tipo de solução, né? Orgias, relação aberta, ou seja, mais mentira. Para preservar a relação, vamos colocar mais mentira na sexualidade, mais fantasia na sexualidade, tá? Mais elementos artificiais na sexualidade. Ou o casal pode escolher o caminho do mais verdade, mais intimidade, um mais em direção ao outro, né? Então, no caminho da mentira, olha, você não pode se fantasiar de X coisa, tipo, você não pode fingir que você não é você, não pode fingir que você é outra pessoa. Qual é a chance, né, da relação se aprofundar nesse modelo? Ou a ideia você pode ser mais você, ou seja, vai acontecendo cura. Por quê? Porque os dois vão se descobrindo juntos. Então, o lindo é que você pode descobrir, inclusive, muito mais sobre quem você é, não só sobre quem o outro é, com um sexo que conduz a mais verdade, que conduz a mais intimidade. E aqui, o aumento é de intimidade emocional, e não propriamente de desejo sexual. Por quê? Porque esse casal vai ter que construir um caminho para que esse desejo exista sem ser no modelo competição. Então, a grande questão aqui é que essa intimidade, ela cresce
essa intimidade emocional e esse desnudar, né, de quem se é verdadeiramente, e você confiar tanto no outro a ponto de descobrir junto com o outro uma faceta sua, é que vai fazer com que você compreenda que o desejo, entramos na terceira parte aqui do webinário, o desejo não é pelo outro, o desejo é seu. O seu desejo sexual é pela experiência da sua própria sexualidade. E o que eu tô chamando de sexualidade? A sua relação com o prazer, num sentido muito amplo. Com ter prazer, né? Com se autorizar o prazer, com buscar o prazer, com admitir que se quer prazer, sabe? Esse desejo é seu, não é pelo outro. Quando a gente fala desejo pelo outro, a gente tá falando de uma projeção e não de uma experiência real, sabe? Então, em uma relação mais madura, no sentido de uma relação que tem mais tempo, um casamento, por exemplo, o caminho para a melhora da vida sexual é investir na intimidade sexual. Tinha uma outra paciente que a queixa dela era que o marido tinha pouca libido e ela dizia assim: Dani, ele chega em casa, ele quer jantar e deitar na frente da televisão e me convida para deitar com ele e aí ele dorme. E é isso. E ela ficava louca porque ela esperava que aquilo se tornasse uma relação sexual. Por desejo, não. Por busca de ser desejada. Ou seja, o que enlouquece muitas vezes uma mulher é que quando o homem, por exemplo, chega e quer assistir televisão, quer dormir, e ela não se sente desejada e joga ela num buraco de rejeição. E aí ela acha que a questão é sexual e acusa ele, né? Mas o ponto não é esse. E eu sempre dizia, busque a intimidade emocional. E como faz isso, Dani? Olhando com carinho para a pessoa com quem você está. Vamos supor que você olhe e reconheça, né? Tanto no seu caso, não, realmente eu sou uma criança que se eu pudesse só queria carinho, não queria ter que fazer sexo, ou descubra que ele é uma criança. Não vai ser olhando com ódio que vocês vão se aproximar, ou que essa vida sexual vai ser sarada, né? Melhorada. É olhando com acolhimento, com carinho e enchendo uma medida, sabe? Tanto para você, se você é a criança que precisa de uma medida maior de segurança para que possa existir o desejo sexual, que você crie situações para se proporcionar isso, que você comunique isso. Olha, hoje eu queria só ficar aqui deitada com você, sei lá, fazendo um carinho na minha cabeça. E se no caso for ele, que você se disponha a fazer isso por um tempo, até se conectar.